O governo federal pediu que o judiciário suspenda todas as ações movidas pelas vítimas do roubo bilionário no INSS contra a União e que o poder apoie a abertura de crédito orçamentário para permitir o uso de dinheiro público para pagar os desvios sem comprometer o teto de gastos. Segundo o Planalto, o pedido foi feito para supostamente viabilizar o pagamento de forma rápida às vítimas. Além disso, o governo diz ter identificado uma litigância predatória de má-fé em alguns escritórios de advocacia, que entram com ações em massa, alegando querer obter ganhos expressivos no futuro, caso obtenham vitória. Por fim, a União afirmou ainda querer evitar um rombo bilionário nas contas públicas, já que hoje correm no judiciário cerca de 4 milhões de ações contra o INSS e contra o governo. Bem, alguns aspectos para a gente trazer e discutir com os nossos comentaristas. O Roberto Mota está ao vivo, preparado lá no Rio de Janeiro, já de volta ao Rio, né, Mota? Rio gelado, né, se nós compararmos com os dias normais. Seja bem-vindo, ótima noite a você. O governo solicitando que o judiciário suspenda as ações que muitos idosos acabaram ajuizando, né? Que recado é esse dado pelo governo? O que a gente pode esperar daqui para frente? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. São Paulo estava frio, Rio de Janeiro está um pouquinho mais quente, mas ainda com tempo encoberto, mas é uma maravilha estar de volta a casa. Caniato, é preciso a gente perguntar, por que o governo deveria ser imune a ações judiciais? Se nós deixamos de pagar algum imposto ou de cumprir alguma exigência burocrática federal, o céu cai sobre nós. Por que o céu, então, também não deveria cair sobre o governo quando ele falha miseravelmente no cumprimento do seu dever? Seus descontos foram feitos com autorização do INSS. Como é possível afastar essa responsabilidade? Pode ser que exista uma resposta jurídica para isso, mas a resposta política eu acho que todo mundo já conhece. Em relação ao pedido de crédito extraordinário para pagar o roubo, tem alguma coisa errada. É preciso lembrar o que diz a instrução normativa da presidência do INSS, instrução número 162, de 14 de março de 2024. Ela diz: a entidade, o sindicato ou a associação responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou efeitos decorrentes dos comandos de averbações encaminhados à data prévia. Parágrafo único. Cabe à entidade a responsabilidade pela restituição de todos os valores descontados indevidamente dos beneficiários e pela devolução dos valores descontados indevidamente no prazo máximo de 10 dias úteis da constatação da irregularidade. Está bastante claro no documento quem tem que devolver o dinheiro. Pois é, o episódio que envolve os desvios bilionários nos benefícios de aposentados e pensionistas, em destaque na abertura de Os Pingos nos Is, chama o Luiz Felipe Dávila para também trazer, né, suas reflexões e análises, o governo pedindo ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de todas as ações de ressarcimento por fraudes no INSS. Muitos idosos, Dávila, identificando os descontos por anos ou por meses, decidiram contratar um advogado, né? Constituíram um advogado e aí os advogados ajuizaram ações contra o INSS e o governo. É um procedimento normal, ninguém é proibido de correr atrás dos seus direitos. Agora, o governo faz esse pedido ao judiciário. Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, esse nosso país vive quase que um surrealismo, né? Porque é óbvio que qualquer cidadão que se sinta injustiçado recorra à justiça para esperar que os tribunais façam justiça. É a coisa mais elementar, é o direito número 1 do Estado Democrático de Direito, da liberdade individual. Você se sente injustiçado, entra com processo contra. Agora, como que o governo tem a cara de pau de pedir ao Supremo Tribunal Federal para cancelar as ações de aposentados que foram descontados indevidamente dos seus benefícios?
E agora quer que essas pessoas não reclamem? Como? As pessoas querem o dinheiro de volta e precisa devolver esse dinheiro rapidamente, como bem disse o Mota. Aliás, tinha um prazo de 10 dias que já passou há muito tempo. Precisa restituir imediatamente os aposentados que foram roubados. E isso, Caniato, não significa que as investigações que hoje ocorrem, os inquéritos na Polícia Federal, no Tribunal de Contas da União, na CGU, que cessem. Não, eles precisam continuar, porque nós estamos falando de um escândalo gigantesco. De novo, vamos lembrar a nossa audiência, não é apenas a questão dos descontos, que já é um escândalo em si só, que desviaram mais de 6 bilhões de reais do dinheiro dos aposentados. Ainda tem aqueles 90 bilhões dos consignados, devidamente descontados também. Então, é óbvio que as pessoas que foram injustiçadas vão entrar na justiça e vão reclamar os seus direitos. O governo é que fica fazendo cara de paisagem ao invés de restituir imediatamente esse dinheiro que foi desviado. E, Caniato, e ainda aquelas 3 grandes perguntas que nós fizemos aqui quando estourou o escândalo do INSS, o governo continua calado e não nos dar a resposta. E uma dessas perguntas, só para lembrar a nossa audiência, é por que o PT e os partidos de esquerda votaram contra a medida provisória 871 em 2019, que naquele tempo tinha a função de moralizar o INSS, ou seja, bloquear descontos automáticos, cancelar convênios com entidades envolvidas em fraudes e exigir a revalidação anual dos aposentados que permitissem o desconto mensal dos seus benefícios. Porque quando essas perguntas não têm respostas, Caniato, é que nós sabemos por quê. Porque logo depois, em 2022, 2023, nós tivemos a maior fraude na Previdência Social depois daquele grande escândalo de Georgina de Freitas em 1991. Pois é, governo federal e a Advocacia Geral da União, né, justamente o órgão que defende os interesses do governo, solicitando a suspensão dessas ações que tratam dos descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas. Cristiano Beraldo também com a gente vai fazer suas análises a respeito dessa notícia. E aí eu quero só reforçar para a nossa audiência que o governo deu a seguinte justificativa. A suspensão seria para evitar um contexto de litigância de má-fé em massa que poderia prejudicar a segurança orçamentária da União e, no limite, pôr em risco a própria sustentabilidade das políticas de pagamento de benefícios previdenciários. Ou seja, é criar aí uma vacina para evitar que a justiça determine o pagamento imediato daquele ressarcimento e aí o governo ficaria numa situação de não conseguir pagar os benefícios regulares. Resumidamente é isso, Beraldo. Bem-vindo. Caniato, é realmente difícil a gente falar desse tipo de atitude que vem do governo federal em relação aos aposentados brasileiros. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente observa, primeiro, em relação à Advocacia Geral da União, que o nome define bem, deixa muito claro qual seria o propósito da Advocacia Geral da União. Mas a gente precisa lembrar que o atual titular da Advocacia Geral da União tem sido considerado para absolutamente todos os assuntos de interesse do governo, a ponto de o ministro da Fazenda dizer que vai consultar o advogado-geral da União sobre temas da Fazenda. E isso mostra como as coisas estão completamente fora da ordem em Brasília. Em relação aos aposentados, o governo vê essas vítimas de um esquema bilionário de roubo, de desvio de dinheiro, como velhos chatos. É assim que o governo enxerga os aposentados, que ficam aí querendo ser ressarcidos de um dinheiro, um trocado, que não dá nem para comprar 1 quilo de picanha, e eles vão ficar enchendo a paciência do governo por causa desse dinheiro? Não, não pode, não pode. E aí o governo se apressa a montar uma barreira de resistência pressionando o judiciário
para tirar a razão dos aposentados. Olha só a loucura que a gente está vivendo. Olha que coisa triste. Um aposentado, um trabalhador que passou décadas contribuindo para um sistema absolutamente insolvente de previdência social, confiante de que o governo encontraria o caminho necessário para, no mínimo, garantir o pagamento da sua aposentadoria. E hoje, ao verificar que ele foi roubado por um esquema apadrinhado por pessoas poderosas, com denúncias, inclusive, de envolvimento em uma dessas associações do irmão do presidente da República, esse aposentado não pode fazer nada, porque o sistema todo está contra ele. Para ele fazer alguma coisa, ele tem que sofrer, ele vai dar com a cara na porta, ele vai se conscientizar que o atual governo trata os idosos brasileiros, os aposentados brasileiros, simplesmente como velhos chatos que não merecem nenhuma atenção. Tem várias outras notícias, inclusive uma projeção sobre o julgamento que envolve Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Deixa eu só arrematar, passar a régua em relação ao episódio do INSS. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como será o processo de ressarcimento. Mota, você trouxe há pouco uma rápida análise sobre a possibilidade de abertura de um crédito extraordinário, ou seja, para não estourar o teto de gastos, né? O arcabouço fiscal adotado pelo governo. Seria um arranjo para conseguir levantar um dinheiro do próprio governo sem entrar nas contas. E aí muitas pessoas se perguntam, bom, mas isso vai agilizar a minha vida? Mas isso teria um impacto também, né, Mota? Primeiro é importante lembrar, não existe dinheiro do próprio governo. O governo não tem dinheiro nenhum. O governo não trabalha e recebe um salário. O governo não recebeu uma herança. O governo não tem uma lojinha, uma fábrica onde ele fabrica as coisas e vende e recebe dinheiro. O governo cobra impostos. Esse é o dinheiro do governo. É o dinheiro dos impostos. O que existe aqui, Caniato, é muito claro. Mais uma vez, no Brasil, não vale o que está escrito. No Brasil, você pode fazer leis, contratos, instruções normativas, elas não valem de nada. Acho que esse contrato normativo tem o mesmo valor de um artigo da Constituição atual. Zero. Porque ele diz de forma bastante clara. Instrução Normativa 162, de 14 de março de 2024. É responsabilidade da entidade que descontou devolver o dinheiro em caso em que o desconto é indevido. 10 dias úteis é o prazo que a entidade tem para devolver esse dinheiro. Agora, qual é o espanto que os aposentados beneficiários, depois de sofrer uma fraude com esse descaramento, entrem com ações na justiça? É o mínimo que eles podem fazer. Daqui a pouco, eles vão ser não só proibidos de entrar em ação na justiça, proibidos de fazer comentários depreciativos ao INSS e ao governo nas redes sociais. Daqui a pouco, Caniato, vai sair aí uma ordem de algum lugar dizendo que todos os beneficiários e aposentados do INSS têm 24 horas para entrar na rede social e elogiar a maravilha do serviço do INSS. E ai de quem não fazer. Se vocês estão rindo do meu comentário, olha, vamos aguardar para ver. Pois é, contém ironia, mas também tem um fundinho de verdade, né? O Dávila deu risada também, mas queria que você também pontuasse, porque em alguns programas você falava sobre a necessidade do governo ser ágil nesse processo de ressarcimento. E aí as pessoas acompanhando essa notícia ficam pensando, bom, então o governo está tentando preparar aí uma maneira de não pagar de forma imediata uma ação que o meu advogado ajuizou justamente para conseguir esse dinheiro o quanto antes. Só que o governo também, simultaneamente, diz que quer abrir um crédito extraordinário para levantar o dinheiro, mas isso não furar o arcabouço fiscal. E aí, Dávila, o que a gente precisa trazer em relação a essas alternativas que o governo tem buscado? Caniato, vamos entender qual seria o ritmo normal. Por exemplo, o Mota bem colocou aqui que deveriam ser as instituições que desviaram ilegalmente esse dinheiro, que roubaram esse dinheiro, que deveriam restituir os aposentados. Bom,
O que acontece numa massa falida como essa? Primeiro, você vai lá nos cofres dessas instituições, deveria pegar o dinheiro e transferir. Mas é óbvio que não tem 8 bilhões, 7 bilhões ou 6 bilhões nesses cofres. Esse dinheiro já foi repassado, já foi gasto, já compraram Ferrari, já financiaram campanha política. Então, não tem o dinheiro lá. Vai pegar um pedaço, mas não dá para pegar todo o dinheiro do caixa dessas instituições que fizeram parte dessa falcatrua. Então, o que acontece? O governo tem que pagar. E aí, o que vai acontecer? Primeiramente, apenas 4 milhões de beneficiários estão acusando do Planalto, o governo, o INSS, nesse caso, por roubo. Quando, na verdade, foram 9 milhões de aposentados que foram descontados indevidamente. Então, muitos desses aposentados ainda sequer foram à justiça, por 1000 problemas. Então, um mora longe, o outro não conseguiu entrar no aplicativo, o outro... Cada um tem uma razão, mas nós estamos falando de 9 milhões de aposentados que tiveram dinheiro desviado. Então, o segundo ponto é o seguinte: o que pode acontecer? O que seria o trem fantasma para o aposentado? Ele entra na justiça, demora anos para receber, e aí, já que essas instituições não têm dinheiro para restituir, o governo manda um precatório. E aí, só o bisneto desses aposentados é que vão conseguir descontar o precatório. Então, olha que vergonha. Como cidadão pagador de imposto, o aposentado que pagou imposto a vida inteira, quando chega na hora de se aposentar, ter vida tranquila, tem seu dinheiro desviado e não terá esse dinheiro restituído nem com o processo legal. Você vai ver, vai sobrar precatório para esses aposentados. É uma vergonha como se trata o aposentado. E o governo está tentando, com essa atitude, varrer o problema para debaixo do tapete e, vamos esquecer esse assunto, não tem... as provas que foram conseguidas foram anuladas pela justiça, vamos virar a página e continuar tocando a vida. Não vamos, não. Rombo no INSS, escândalo no INSS existe há mais de 40 anos e esta torneira do rombo da corrupção não pode continuar a acontecer, e não importa qual é a gestão desse governo, de governos passados. Por isso, é preciso, sim, investigação a fundo, CPMI, para nós tamparmos de uma vez por todas este ralo da corrupção do INSS, que já virou, Caniato, dinheiro recorrente de mesada de picareta. Pois é, só para as pessoas que não acompanham o noticiário, precatório, né, Dávila? Só para a gente traduzir para quem não acompanha, seria uma ordem de pagamento, uma confissão de dívida, mas a ser paga no futuro. E aí a justiça determina que aquele ente ou aquela empresa pública, aquela instituição pague o contribuinte, mas nunca tem a garantia de quando será efetuado esse pagamento, né? Como estamos falando de aposentados, talvez somente filhos e netos receberiam. É isso, Dávila? É exatamente isso, Caniato. Não é que você ganha... Geralmente, na iniciativa privada, você ganha uma ação, você recebe dinheiro. Não, quando é ação contra o governo, você recebe esse títulozinho, uma cartinha dizendo, olha, você tem direito a tanto. Agora, quando a gente vai pagar? Não sei. Pode ser 10 anos, 20 anos. Aí depende se você conhece algum político influente para tentar fazer andar. Não era assim que o Banco Master funcionava? Tentava lá comprar crédito por de precatório, mas aí tinha muito churrasco com os políticos, de repente as coisas começavam a acontecer e aqueles precatórios que demoravam anos eram descontados antes e aí o banco ganhava dinheiro, não era assim? Então, é isso que vai acontecer. Aí você vai pegar esse tipo de precatório, como você precisa do dinheiro, você vai procurar uma instituição tipo Banco Master, e aí ele fala assim, tá bom, eu te pago só 30% do que você tem a receber aí, 20% do que você tem a receber do precatório, e eu fico com o teu precatório, você topa? Senão você senta na poltrona e espera 20 anos. É assim que o Estado brasileiro trata o pagador de imposto, o cidadão. Pois é, aquela história, né, Beraldo? Devo, não nego, pago quando puder. Pois é, e tem um aspecto importante para a gente esclarecer para a nossa audiência, Caniato, que é o seguinte: qual é a ideia do precatório? O governo perde as ações na justiça, e a gente precisa lembrar que o judiciário brasileiro é dominado por ações tributárias, porque na administração tributária brasileira, os funcionários públicos, eles preferem negar um direito que é
claro para o contribuinte a assinar algum tipo de benefício para o contribuinte, ou não é nem benefício, é uma decisão justa ao contribuinte. Por quê? Por causa daquela velha frase que virou moda na administração pública brasileira: eu não vou colocar o meu CPF nisso. Então, para se proteger de uma decisão correta que beneficia o contribuinte, há um excesso de negativas, e aí resta ao contribuinte ir à justiça brasileira. O judiciário brasileiro é dominado, tem um percentual altíssimo de ações que têm o cunho tributário, ou seja, o contribuinte brigando com o governo. Mas o que acontece? Quando o governo perde essas ações, obviamente, o governo funciona com base em orçamento. O orçamento tem que ser previamente aprovado. Então, quando ele perde e tem a obrigação de pagar, aquele pagamento não está no orçamento. A ideia do precatório é: o governo, no momento em que a ação transita em julgado, entrega um precatório, ou seja, uma obrigação com o contribuinte, para que ele pudesse incluir essa obrigação no ano seguinte, no orçamento do ano seguinte. O problema é que virou uma festa. E aí, às vezes, você tem estados brasileiros com 30 anos e não colocam esses precatórios para pagamento. A fila é de 30 anos. Então, virou uma esculhambação. Você não consegue receber aquilo que você tem direito. E nesse caso do INSS, Caniato, o que deveria acontecer para ser justo com os aposentados que temos que reconhecer, estão no final da vida, o tempo para eles conta muito mais do que para as pessoas mais jovens? Esse dinheiro deveria sair do valor das emendas, até para que os deputados e senadores pudessem ser aplaudidos como os responsáveis por ressarcir os aposentados que caíram nessa trama de roubo do seu dinheiro de aposentadoria. Então, separa o dinheiro das emendas, devolve o dinheiro antecipadamente para os aposentados e depois vai fazendo processo a processo. O senhor assinou? O senhor concordou com isso aqui? Já usou o serviço? Sim. O que aconteceu? Se ficar provado que o aposentado de fato pediu e de má fé se incluiu ali para receber o ressarcimento, desconta da aposentadoria que ainda será paga a ele. E está tudo certo. Mas não querem criar uma ação justa para o aposentado. O que estamos vendo é um movimento para proteger essas associações e sindicatos. Porque, além de todo o fluxo bilionário de grana que entrou e desapareceu nessas associações e sindicatos, essas são máquinas eleitorais. E há grupos políticos que fazem a sua estratégia eleitoral em cima desse tipo de associação e sindicato. O interesse da máquina política brasileira nesse assunto é gigantesco. Por isso que estamos vendo a cara de pau das manifestações de gente graúda do governo, sempre defendendo as associações e sindicatos e dando uma banana para os aposentados. Absolutamente vergonhoso o que está acontecendo. Pois é, governo federal acionando o Supremo Tribunal Federal para que a corte suspenda essas ações de restituição da fraude no INSS.